Alô você, meu irmão, alô você, minha irmã, como vamos? Como temos passado? Os dias são maus, não é? Mas tudo está nas mãos daquele que tudo controla. Eu continuo me cuidando, você também, e nós vamos rompendo em fé. E a cada dia dizendo glória a Deus, porque estamos vivos e respirando naturalmente. Uma coisa que quem diria, hein? Seria tão difícil para tantos que já se foram, tantos que estão doentes, e infelizmente tantos que ainda vão se contaminar. Que Deus me guarde, que Deus te guarde, que Deus nos guarde. Mas vamos facilitar o trabalho de Deus? Cuide-se. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 11 da nossa revista Editora Betel. A soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Antes de tratarmos dos nossos arrazoandos sobre esta lição, quero fazer uma correção. Na lição anterior, na lição 10, você que assistiu aos nossos arrazoandos, viu lá que eu falei de Nabal. E aí eu falei que Nabal era um tolo, era um insensato. E as atitudes de Nabal, eu falei que são atitudes nababescas. Errei feio. Nababesco, nababesca, é um adjetivo que quer dizer luxuoso, pomposo, glamouroso. Por exemplo, um jantar nababesco. É o que há de mais gostoso, de mais sublime, de mais saboroso. Luxuosíssimo. E aí eu disse que todos nós temos um Nabal dentro de nós. E aí nós temos então atitudes nababescas. Não. Corrigindo. Como atitudes de Nabal não existem, eu vou ter que criar aqui dois neologismos. E aí eu posso dizer então atitudes nabalbescas ou atitudes nabaulinas. Aí sim, mas nababescas não, tá bom? Nosso primeiro arrazoando é sobre a soberania de Deus. O que é ser soberano? É fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, sem ter que dar explicação a ninguém, porque não há ninguém acima de Deus. Então só Deus é soberano. Em alguns regimes, né, temos o monarca e o monarca é soberano. Ok, para algumas coisas sim, mas acima dele, Deus está. Mas isso aqui está dentro da minha soberania, está dentro da soberania brasileira. Ok, aquilo ali sim. Mas na verdade, o único soberano é Deus. Ele está sobre tudo e todos. E ele mostra a sua soberania por meio da realização da sua vontade. E aqui nós vamos ver 3 vontades de Deus. É claro que você vai encontrar outros nomes, mas essas 3 vontades aqui atendem o que queremos aqui. Primeira vontade de Deus é a vontade decretiva de Deus. Ou seja, é aquilo que Deus manda que aconteça e acontece. Por exemplo, haja luz e houve luz. Produz a terra seres viventes. Produziu a terra seres viventes. É a voz de Deus fazendo do que não existe vir a existir. É um verbo
que só diz respeito a Deus. Lá no Gênesis, no princípio criou Deus. Só Deus é criador no sentido real da palavra. Porque criar é fazer existir do nada. Eu posso criar algumas coisas, mas eu sempre vou partir de alguma coisa que já existe. Deus não. Deus criou do nada. Aquele verbo lá é só para Deus. É claro que nós vamos ter outras formas de criar, mas aquele lá é só Deus. Vontade decretiva, Deus decreta. Por isso que algumas pessoas ficam dizendo assim, olha, eu decreto isso, eu decreto aquilo, aquela teologia da confissão positiva. Só quem pode decretar é Deus, no sentido de que ordena e vai acontecer. Por isso que se Deus falou que vai fazer, vai ser feito mesmo. Agora, o que tem de muita gente decretando em nome de Deus aí, né? E Deus não está nem aí para elas. Não foi ele quem falou. A segunda vontade de Deus é a vontade diretiva de Deus. E a vontade diretiva de Deus também pode ser chamada de vontade revelada de Deus. Ou a vontade preceptiva de Deus. Ou seja, é a revelação de Deus dos seus preceitos para o homem. E a vontade revelada de Deus começou lá com a lei, depois vieram os profetas, depois veio Jesus, e aí sim, em Cristo, toda a vontade de Deus foi revelada. O que é que Deus quer como soberano do universo? Seus preceitos estão lá. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, estudá-la, amá-la, guardá-la no meu coração. Eu preciso buscar entendê-la. Não gosto muito de ler a Bíblia não, porque eu não entendo quase nada. Ok, então busque entender. Há tantos vídeos bons na internet, há tanto acesso fácil hoje. Só não pesquisa, só não estuda, só quem não vai um pouco mais fundo, quem não quer. Por preguiça. A terceira vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que muita coisa aconteça. Permite. Não é o que ele queria, mas ele permite. Porque o homem é mau, o homem saiu do seu caminho. E aí, então, vai fazer o que não deve, vai decidir errado e vamos pagar. Essa pandemia aí mesmo, hein? Se foi natural mesmo, foi Deus que permitiu. Se vazou este vírus de um laboratório, foi Deus que permitiu. É a vontade permissiva de Deus. Não quer dizer que Deus concorda, que Deus se alegra com isso, que Deus está feliz com isso. Não, mas Ele permite. Porque Ele nos deu uma coisa chamada, sabe o quê? Livre-arbítrio. E Ele não interfere naquilo que Ele mesmo criou. Livre-arbítrio do homem. Então o homem tem responsabilidade por suas decisões. Uma coisa é certa. A vontade revelada de Deus é que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Só não será salvo quem não quiser ser salvo. Sobre a imutabilidade de Deus, precisamos conhecer duas palavras bem grandes, duas palavras enormes: antropopatismo e antropomorfismo. Bom, você sabe o que é, que diz respeito ao homem. Daí vem antropologia, o estudo do homem. Porque a verdade é uma só. O desejo de Deus é de se relacionar com o homem. Toda a sua criação é linda, sublime, maravilhosa, perfeita. A obra-prima da criação divina é o homem.
E ele quer se relacionar com o homem. E aí, como que ele vai se relacionar com o homem? Para facilitar a compreensão na linguagem de Deus com o homem, Deus usa na sua palavra de antropomorfismo e de antropopatismo. Então vamos lá. Antropomorfismo é Deus apresentar-se ou falar como se ele tivesse formas humanas. A mão de Deus, Deus vê, os ouvidos de Deus, tudo quer dizer, Deus é espírito, ele não tem nada disso. Mas para o homem entender, para facilitar a compreensão do homem, então ele fala assim, para que o homem entenda. Antropomorfismo, formas humanas atribuídas a Deus. Mas temos também o antropopatismo, que são sentimentos humanos atribuídos a Deus. Por exemplo, alegria, Deus se alegra. Tristeza, Jesus chorou. Angústia, Jesus se angustiou tanto que suou sangue. Ah, não, mas Jesus sim, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, então tudo bem. Mas e Deus? Deus se alegra também. Vingança. Vingança. Porque Deus aguarda o dia do juízo. E lá ele vai cobrar do homem. Ah, então Deus é um ser vingativo. A ideia é essa, de que Deus é um ser vingativo? Não, é para dizer o seguinte, que um dia todos os homens vão ter que dar conta. É o dia do juízo. Para ficar isso bem claro, é como se Deus fosse se vingar do homem. Mas é claro que Deus não tem esse sentimento. Antropopatismo, antropomorfismo, formas de Deus se tornar mais conhecido do homem. Linguagem para facilitar a nossa compreensão. Agora, que Deus, que é espírito, é vingativo? Ah, que Deus se alegra é muito bom, mas vingança é um sentimento humano e não divino. Mas Deus se ira. Deus se ira. Ah, mas isso não pode? Pode. É claro. É como um pai. O filho não atende, não atende, uma hora o pai fica bravo com o filho. Antropopatismo. No nosso terceiro arrazoando, então, vamos falar sobre o arrependimento de Deus. Porque lá em Gênesis 6, Deus vai dizer que se arrependeu de ter feito o homem. Mas lá em Números 23, Deus vai dizer que não é o homem para que minta e nem um filho de homem para que se arrependa. E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Bem, vamos lá. Lá em Gênesis, a melhor tradução para aquele verbo que foi usado lá, arrepender-se, é entristecer-se profundamente. Há algumas palavras que não são traduzidas do hebraico para o português ao pé da letra do hebraico, não. E essa aí, sem dúvida, é uma delas. Porque o sentido lá não é de que Deus está arrependido porque aconteceu uma coisa que não estava na previsão, que ele não sabia, ele foi pego de surpresa de assalto. Não, Deus é onisciente, Deus sabia de tudo. Então aquilo que aconteceu estava na previsão de Deus, na sua presciência. Então, Deus está se arrependendo porque a coisa saiu do controle? Não, porque o homem fugiu tanto do seu projeto inicial que o seu coração se encheu de tristeza. Este é o sentido lá. Agora eu quero desdobrar com você aqui, vamos arrazoar sobre Números 23, 19, que diz assim, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então vamos lá. Nós, filhos de homem,
nós nos arrependemos ou porque fizemos e gostaríamos de não ter feito, ou porque não fizemos e gostaríamos de ter feito. Agora, com Deus isso não acontece. Nós até nos arrependemos de termos feito o bem. Ah, como me arrependo de ter ajudado aquele cabra. Ô cabra que não merecia. Eu estou arrependido. Deus não se arrepende de fazer o bem. Ele é bom o tempo todo. Ah, eu estou arrependido porque fiz o que fiz. Oh, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Deus não se arrepende de nada que fez. Porque a sua vontade, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E tudo que ele faz é bom. Até mesmo a sua vontade permissiva é boa, é pedagógica, é para nos ensinar. Então Deus não é filho de homem para se arrepender como nós nos arrependemos. Deus é Deus. O arrependimento de Deus é a tristeza que ele revela, porque nós saímos tanto do caminho que ele traçou para nós. E aquilo enche o coração de um pai amoroso que é de tristeza. É isso que quer dizer Deus se arrependeu. Quando Deus ia destruir Nínive, ele também se arrepende de destruí-lo. Olha aí. Ah, porque eu não sabia que eles iam se converter. Deus sabia. É que agora, lá, não é mais tristeza, não. Lá é a alegria de ter aquele povo entendido a sua mensagem. Lá Deus já se arrependeu do mal que ia fazer, porque ele se alegrou com o que aconteceu. Isso quer dizer que eu e você podemos, de certa forma, fazer Deus mudar de atitude. O mal que ele queria fazer, ele não vai fazer, porque eu recolhi. E o bem que ele quer fazer, ele não vai fazer, porque eu avancei. Nós mudamos isso. Não é Deus que muda, sou eu que mudo. A vontade dele é sempre fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Quem muda sou eu, quem se arrepende sou eu. E porque eu me arrependo, Deus muda o projeto. Ah, mas ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele não muda no seu caráter, na sua essência, no seu modo de ser. Ele é Deus. Ah, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. É o mesmo Deus. A salvação é por meio da fé. E pronto. Da fé em Cristo. No Antigo Testamento, na fé no Messias que viria. No Novo Testamento, na fé do Messias que já veio. É o mesmo Deus. Nosso quarto arrazoando é para falarmos sobre a eternidade de Deus. Você pode imaginar quão grandioso é um ser que não tem para ele presente, passado nem futuro. Nós somos limitados, então nós somos limitados pelo tempo, passado, presente e futuro. Sabemos algumas coisas do nosso passado, não sabemos tudo. Sabemos alguma coisa do nosso presente e não sabemos nada, absolutamente nada do futuro. Nada. Deus não. Como ele é eterno, ele sabe tudo o tempo todo. E está tudo diante dos olhos dele. Porque ele é eterno. Ele nos fez eternos. Aqui, 70, 80, 90 anos, e depois daqui, eterno. Agora, a beleza principal de Deus ser eterno
é que Ele quer viver comigo e contigo, relacionar-se comigo e contigo, aqui, durante 70, 80, 90 anos, e depois daqui, eternamente com Ele. Isso é vida eterna. Nosso quem está razoando é para pegarmos alguns exemplos bíblicos aqui que provam que as vontades diretiva e permissiva de Deus andam juntas. E nós andamos junto com Ele. Primeiro exemplo, a história de José. A vontade diretiva de Deus é que ele fosse para o Egito. Era os sonhos dele, revelações de Deus, da vontade diretiva de Deus. Era aquilo que Deus queria para ele. Agora, os irmãos de José quiseram acabar com ele. Mas querendo acabar com ele, foram usados por Deus para levá-lo para o Egito. Deus reverteu o projeto dos irmãos dele, usou os irmãos dele com ódio, inveja e tudo que não prestava, para que a vontade de Deus se concretizasse. O belo é que José logo viu isso. Quando se reencontrou com seus irmãos, quando se revelou a eles, falou: não foram vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Que percepção de José que tanto nos falta. Às vezes Deus usa pessoas malignas para concretizar a vontade dele na minha e na sua vida. É claro que o ideal é que ele use pessoas benignas. E eu oro porque Deus coloque pessoas benignas na sua vida para ser instrumentos dele, para que a vontade dele se realize na sua vida e que essas pessoas sejam canais de Deus para que isso aconteça. Mas pode acontecer como aconteceu com José. Segundo exemplo aqui é de Esaú e Jacó. Quando a mãe deles consultou a Deus, o que é isso aqui? É o primeiro gêmeos que aparece na Bíblia, né? Ela não sabia o que estava acontecendo lá dentro do útero dela. E ela foi perguntar a Deus, o que é isso aqui? Um chuta daqui, outro chuta de lá, uma briga feia. O que é isso que está aqui dentro? Não tinha os exames que temos hoje para revelar o que estava lá dentro, né? Então ela foi pedir a Deus. E Deus falou, olha, há duas nações aí. E o maior vai servir ao menor. Na cabeça de Rebeca entrou que o maior era o primogênito e o menor era o que não era o primogênito. E aí na cabeça dela ela começou já a arquitetar um jeito de que o primogênito não herdasse a bênção da primogenitura e que o mais novo herdasse. E ela engendrou junto com Jacó, você se lembra, né? Tudo vontade permissiva de Deus. O que Deus queria? Qual era a vontade diretiva de Deus? Que Jacó viesse a ser quem veio a ser. Porque Esaú, a Bíblia diz que ele era profano. Diz que ele rejeitou, ele não valorizou a bênção. Então Jacó tomou a bênção de Esaú? Não tomou não. Esaú deu para ele. Não foi? Toma aqui, ó, meu direito de primogenitura, me dá esse trem aí, ó, esse guisado, eu estou morrendo de fome. Eu prefiro passar para você o direito de primogenitura a morrer. Vontade permissiva de Deus agindo por meio de Jacó, por meio de Rebeca, por meio de
É claro que Jacó teve que apanhar muito, hein? Teve. E sabe quem é que bate em Jacó? Labão. Se você é Jacó, é esperto, é metido, acha que é o tal, é cheio de mandinga, cheio de encrenca, de simpatia, de invenção, de artimanha para chegar onde você quer chegar, que Deus coloque um Labão na sua vida, viu? Ah, tá desejando mal para mim? Não, Labão foi bênção na vida de Jacó. Vontade diretiva de Deus para que Jacó chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Se você não é Jacó, você não precisa de Labão. Mas se você é Jacó, você precisa de Labão. Porque senão, a vontade diretiva de Deus não vai se concretizar na sua vida. Terceiro exemplo, Davi e Saul. Davi, cheio de amor por Saul, tocava para que o espírito mau saísse dele. Enfrentou Golias para que o exército de Saul não ficasse na vergonha total. Guerreou guerras por Saul, atacou inimigos por ele. E Saul perseguindo Davi, perseguindo Davi, perseguindo Davi. Por mais de uma década, Saul perseguiu Davi. A vontade diretiva de Deus era que Davi assumisse o trono. Mas a vontade permissiva de Deus fez com que ele fugisse de Saul por muitos anos e passasse por vales. Vale da sombra da morte. Quantas vezes? Vontade permissiva de Deus. Até que aconteceu a hora. E Davi nos ensina uma lição preciosíssima. Espere a hora da vontade diretiva de Deus se concretizar na sua vida. Porque Deus é soberano, é imutável, é eterno. E Ele sabe o que pode ser feito ou o que Ele quer fazer, ou o que Ele permite que seja feito, para que a vontade dEle se realize. Porque a vontade de Deus é perfeita, é gostosa, é suculenta, é boa, é perfeita, é saudável, é maravilhosa, é gloriosa. Às vezes, para que a vontade de Deus se concretize na vida minha e sua, é preciso que Saul nos persiga. A vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus andam juntas. E eu e você vamos em busca da vontade diretiva de Deus, sabendo que Ele é soberano, imutável e eterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. E até aos nossos próximos arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.